Você sabia que dá para investir em imóveis sem comprar casa, sem lidar com inquilinos e recebendo dinheiro de aluguel todo mês? Hoje eu vou te explicar o que são fundos imobiliários, para que eles servem e qual o objetivo dos fundos imobiliários. Mas então, o que é um fundo de investimento imobiliário? O famoso FII. Pessoal, imagine você que quer comprar uma casa ou fazer um prédio com vários apartamentos, mas você não tem o dinheiro para fazer esse investimento. Então você consegue juntar com várias pessoas, cada pessoa ali investe um determinado valor e esse dinheiro é utilizado aí para fazer o prédio, onde esse prédio vocês vão alugar esses apartamentos e aí vocês vão receber esses aluguéis e esse aluguel vai ser distribuído pelo valor que cada um investiu. O fundo de investimento imobiliário funciona exatamente dessa maneira também. Você vai lá no mercado financeiro e compra cotas de um fundo de investimento imobiliário. É uma forma de você se tornar sócio de um fundo de uma maneira barata e de uma maneira sem ter que lidar com inquilino, sem ter que lidar com construção, sem ter que lidar com diversas burocracias que tem em construir um imóvel. Então ficou bem claro, um fundo de investimento imobiliário, um FII, nada mais é do que um fundo onde várias pessoas compram cotas para participar de um empreendimento imobiliário ou de vários empreendimentos imobiliários. Pessoal, os fundos imobiliários servem então para você gerar renda, para você acumular aí um patrimônio na área dos imóveis. Ele serve para você receber uma renda mensal, para você comprar imóveis, ter imóveis aí, sem precisar de comprar imóveis físicos, comprando apenas cotas de imóveis. Ele serve para você diversificar os seus investimentos, serve para você ter liquidez. Imagina quando você tem um apartamento, você quer vender ele e pegar o seu dinheiro de volta. Às vezes você demora meses para conseguir vender esse apartamento. Já quando você tem cotas de fundos imobiliários, ele vende ali rapidinho na bolsa de valores. Pessoal, e a melhor parte é que esses fundos imobiliários, geralmente eles pagam rendimentos mensalmente e isento de imposto de renda. E o fato, pessoal, de receber essa renda mensalmente é muito boa para você crescer o seu patrimônio. E por causa desse pagamento mensal de rendimentos, muitas pessoas utilizam os fundos imobiliários para fazer um complemento à aposentadoria, por exemplo, para crescer o patrimônio. Os fundos imobiliários também são muito utilizados aí para se proteger contra a inflação. Nós crescemos aprendendo que um imóvel é sempre um bom investimento, porque ele vai se valorizar no longo prazo, você pode alugar esse imóvel, você pode vender ele quando precisar, e os fundos imobiliários eles vêm com tudo isso embutido. Você compra com valor baixo, você não precisa desembolsar 100 mil, 150 mil reais, fazer um financiamento, pagar vários juros para poder construir esse prédio, não. Você pode comprar ali pequenas cotas com 10, 20 reais, 50 reais, 100 reais, tem de todos os valores. Então com pouco valor você já consegue aí ser sócio, comprar uma cota de um fundo imobiliário e todo mês receber a sua renda mensalmente aí. E se você comprando todos os meses, isso vira ali um a mais para sua aposentadoria no futuro. E como eu disse anteriormente, isso tudo sem ter que pagar imposto de renda, o que é muito bom. Pessoal, mas vale destacar que existem vários tipos de fundo imobiliário, como fundo de tijolo, fundo de papel, fundos híbridos, fundos de fundos, e eu vou explicar para vocês aqui cada um deles. Os fundos de tijolo, por exemplo, pessoal, eles investem aí no tradicional, eles compram imóveis físicos. Como exemplo, nós temos aí fundos de shoppings, então às vezes você compra ali um fundo, ele tem diversos shoppings, e aí ele gera renda através das lojas dos shoppings, e aí todo mês essas lojas têm que pagar aluguel para o fundo, e aí você, como cotista do fundo, recebe o dinheiro dessas lojas aí como rendimento mensalmente. Tem fundos de tijolo, pessoal, que investem em galpões logísticos. Esses galpões logísticos são galpões da Mercado Livre, da Amazon, da Shopee, da Magazine Luiza. Eles alugam esses galpões para poder fazer essa transferência de mercadorias. Então esse valor que eles pagam para alugar os galpões, nós recebemos esse valor de aluguel mensalmente. Tem também fundos de tijolo que investem em escritórios, que aí são esses prédios comerciais que tem no centro das cidades, onde eles alugam salas para consultórios médicos, consultórios de advogados, vários tipos de negócios diferentes. Eles alugam as salas ali, e nós recebemos aí o aluguel dessas salas. Tem fundos aí que investem também em prédio de hospital, eles constroem só hospital. Tem fundo que investe em lugares de agência bancária, ele aluga só para agência bancária. Tem fundo que investe aí em lugares residenciais, e aí vai vender para as pessoas ou alugar para as pessoas. Então os fundos de tijolo, eles realmente vão investir aí em imóveis físicos e nós vamos receber o aluguel desses imóveis. Já os fundos de papel, pessoal, eles investem em títulos do mercado imobiliário. Eles investem então ali em empréstimos na área dos imóveis. E esses empréstimos eles estão principalmente na área dos CRIs.
os certificados de recebíveis imobiliários. Nesses casos, pessoal, alguma empresa pegou um empréstimo para fazer a construção de um prédio. Aí ela emite um empréstimo e ela tem que pagar esse empréstimo. O que o fundo faz nesse caso é comprar esse empréstimo. Então ele vai receber aí os juros desse empréstimo. E esses juros vão ser repassados a nós, cotistas do fundo. E os CRIs, pessoal, eles são rendas fixas que podem pagar aí igual um CDB normal no final e no vencimento, ou ele pode pagar aí mensalmente os seus juros. E nos fundos imobiliários de papel, eles geralmente compram esses CRIs que pagam mensalmente. Então nós aí que investimos em fundos de papel, estamos emprestando dinheiro para construtoras ou instituições ou pessoas que querem construir, e estamos recebendo aí os juros desses empréstimos. São um pouco parecidos aí com a renda fixa, mas isso tudo dentro da bolsa de valores, com mais variação, com uma liquidez melhor também, com pessoas mais experientes comprando aí os melhores contratos de CRIs. Mas pessoal, temos que ficar sempre em alerta e analisar bons fundos, não se esqueçam disso. Pessoal, e tem também os fundos híbridos, onde o próprio fundo ali, às vezes ele investe em tijolos, e às vezes ele investe em papel, então ele vai comprando imóveis, vai comprando prédios, comprando shoppings, ele vai comprando também dívidas de construção, vai comprando empréstimos, então ele junta e ele vira um fundo híbrido, onde é uma mistura dos dois fundos que nós explicamos anteriormente. E tem também os FOFs, que são os fundos de fundos. São fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários e eles recebem esse valor. Eu particularmente não gosto muito, porque você vai pagar aí uma taxa de administração de um fundo para ele poder comprar outros fundos. Geralmente, pessoal, quem investe muito em FOF são pessoas que não têm tempo de ler um relatório, de olhar se uns fundos são bons fundos ou maus fundos. Então eles pagam uma taxa de administração embutida aí no FOF para que a administração desse fundo compre outros fundos que sejam bons fundos. Então é uma coisa assim ideal para iniciantes ou quem quer fazer uma diversificação automática da carteira sem estudar muito. E aí fica a pergunta, pessoal, os FIIs têm risco? Sim, como todo tipo de investimento, os fundos imobiliários têm risco sim. Um dos riscos, pessoal, é a vacância, por exemplo. Às vezes tem um galpão logístico onde tem uma empresa lá e essa empresa acaba desistindo de alugar aquele espaço e o espaço fica vazio. Aí até achar algum inquilino novo para alugar aquele espaço, o fundo vai estar pagando menos rendimento, porque ele não vai estar recebendo aluguel desse espaço. Então da mesma forma aí que nós, se tivermos um apartamento, estamos alugando e essa pessoa sai do nosso apartamento, nós vamos ficar sem receber ali no fundo imobiliário. É a mesma coisa. A diferença é que o fundo imobiliário, como são vários imóveis, são vários inquilinos. Então, ao invés de eu não receber nada se alguém não está no meu apartamento, no fundo imobiliário eu vou receber um valor menor, porque é muito difícil aí todos os inquilinos, imagina, 20 prédios, todos os inquilinos foram embora. É um pouco mais difícil de acontecer, quase impossível. Então eu vou receber um valor menor por um tempo aí, enquanto aquele local não for alugado novamente, a gente volta a receber o valor inteiro aí dos aluguéis daquele fundo. Um outro risco, pessoal, é a inadimplência, que é simplesmente alguém não pagar. Isso pode acontecer tanto no fundo de tijolo como no fundo de papel. Pode acontecer que quem pegou o empréstimo lá não pague o empréstimo e pode acontecer que o inquilino, às vezes, ele não pague. E isso tudo tem juros, dos dois tipos de fundo tem juros, mas é um problema aí, é passar por inadimplência, que também é o mesmo risco que nós corremos aí quando nós temos um apartamento e alugamos ele. Pessoal, e um outro risco é que apesar do mercado ser de imóveis, onde geralmente se valoriza, pode acontecer a desvalorização das cotas, por ser um mau fundo, pelo fundo estar tendo uma gerência ruim, ou porque um imóvel acabou acontecendo alguma coisa perto de alguns imóveis que eles se desvalorizaram. Acontece às vezes em algumas regiões, alguns imóveis percam valor, e isso também inclui aí os fundos imobiliários, eles podem se desvalorizar. Ou simplesmente porque várias pessoas, os cotistas ali, se desacreditaram daquele fundo, não estão gostando do desempenho dele e resolveram sair. Então uma alta venda também faz com que o fundo aí perca valor. Mas pessoal, apesar desses riscos, os fundos imobiliários com estudo e diversificação, ele pode ser bem controlado. Eu mesmo gosto muito de investir em fundos imobiliários aí. É o meu investimento favorito, eu leio os relatórios de todos os fundos que eu tenho para estar sempre por dentro e entendendo o que está acontecendo. Não são relatórios complexos, são relatórios bem tranquilos de entender. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês um relatório bem legal para vocês poderem acompanhar e ver o quanto é tranquilo. E é isso, pessoal, o fundo imobiliário ele é uma excelente ferramenta para quem quer ter aí uma renda mensal diversificada e com exposição ao mercado imobiliário. E tudo isso mesmo com pouco dinheiro, sem precisar aí de pegar um empréstimo ou de fazer uma obra gigantesca. Não, você consegue comprar ali uma cota
com um pequeno valor. No próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que compram um fundo imobiliário e mostrar para vocês também aí um pouco mais sobre um relatório de fundo imobiliário para vocês verem como ele funciona. E se você quer conhecer um pouco mais aí de fundos imobiliários, ações, mercado financeiro, renda variável, se inscreve no canal, ative o sininho e fique atento aí aos nossos próximos conteúdos.